parábola do bom samaritano é muito interessante. Porque é aquela parábola que Jesus conta e diz assim que um judeu estava viajando e ele é pego por assaltantes, os assaltantes roubam ele e deixam ele semi-morto na estrada. E aí passa um escriba, não é, que é um estudioso da lei, e não o socorre. Aí passa um sacerdote, também não o socorre. E, de repente, chega um samaritano. Para vocês entenderem a força dessa parábola, o samaritano, ele é um inimigo do judeu. A relação entre judeus e samaritanos era a mesma coisa que a relação entre judeus e árabes hoje, lá no Oriente Próximo, no Oriente Médio. É uma relação muito, assim, muito marcada de conflitos e muito marcada com sangue. Então, era uma relação de ódio. E esse samaritano, de repente, vê aquele judeu quase semi-morto. O que seria a atitude natural do samaritano ali? Terminar o serviço, ou seja, matar o judeu a menos no mundo. Não é? Agir com ódio. Não, o que ele faz? Ele socorre esse judeu e ainda leva esse judeu para um vilarejo próximo, deixa ele numa pensão e ainda diz para cuidarem dele que depois ele vai pagar ainda os custos, né, quando ele voltar. Então, essa parábola é extremamente revolucionária. Por quê? Porque ela muda as relações. Que você vê realmente que um ser humano vê o outro ser humano como ser humano. Então, não é um samaritano vendo o outro como judeu, mas é um ser humano vendo o outro como ser humano. E é assim que Jesus vê as pessoas. É um ser humano como vendo um outro ser humano. Então, vamos pegar a passagem que está em João, que é o encontro de Jesus com a samaritana. Veja bem, uma passagem muito significativa. Por quê? Porque ele vai ao meio-dia ao poço de Jacó, que era um lugar público. E vejam bem, a mulher, naquela época, ela não conversava com o homem em público. Então, uma mulher não podia se dirigir ao homem em público. Mesmo dentro de casa, no espaço privado, não era a mulher que se dirigia ao homem, era o homem que se dirigia à mulher. A mulher era praticamente uma escrava do homem. Então, a mulher não conversa com o homem em praça pública. Acontece que tem uma mulher lá pegando água e ao meio-dia. Isso é um sinal nítido, não é, de que essa mulher não era uma mulher comum, era uma mulher que era prostituta. Isso vai se revelar na conversa, porque Jesus vai dizer para ela, olha, você já teve muitos homens e o homem que você está agora não é o seu homem. Então, ele chama de prostituta, mas ele trata ela com muita delicadeza, né, com muita educação, mas diz o que ela é. Porque uma mulher, ao meio-dia, ela estaria cuidando, servindo do seu homem, porque é o momento do almoço. É o momento em que o homem está em casa esperando ser servido o seu almoço. E não é o que essa mulher está fazendo. Então, Jesus vai tratá-la com muita delicadeza e vai puxar uma conversa com ela. E interessante que essa conversa também, esse é o outro muito interessante, que Jesus está com os excluídos, essa conversa é sobre teologia. Não é uma conversa banal, não é uma conversa comum, é uma conversa sobre Deus. E vejam bem, naquela época, a mulher era proibida de conversar sobre Deus. Deus não era tema de mulheres. A mulher era incapaz de desenvolver esse tema, segundo os homens. A mulher, então, não podia discutir sobre Deus. Até hoje, nas sinagogas, né, você tem uma separação, onde os homens fazem o ritual e as mulheres ficam observando e rezando à parte, né? Mas, de qualquer forma, naquela época, Deus não era tema para a mulher. E Jesus vai conversar com a samaritana sobre Deus. E vai fazer uma revelação muito interessante, que é muito coerente com a sua pregação do reino de Deus. Que o reino de Deus não é a proposta de igreja, não é a proposta de templo, não é a proposta de construção de igreja, mas é a proposta de construção de vida, de uma vida nova. Ela pergunta, porque o conflito entre judeus e samaritanos era esse.
Os samaritanos diziam que Deus devia ser louvado na Samaria. E os judeus, isso para os judeus era uma heresia, né? Deus tinha que ser louvado no templo de Jerusalém, ponto final. Né? Então, esse é o conflito, é um conflito religioso. E Jesus vai dar uma resposta, a samaritana faz a pergunta para ele, afinal de contas, você é judeu, né? Deus deve ser louvado aqui ou em Jerusalém? E aí ele diz assim, nem aqui e nem lá. Deus deve ser louvado em espírito e em verdade. Olha só que resposta, né? Deus deve ser louvado em espírito e em verdade. Então, essa passagem mostra muito bem o igualitarismo radical de Jesus e a comensalidade de Jesus, não é? Que é muito aberta, ou seja, ele conversa com a mulher de igual para igual, num horário que não é de uma mulher comum, e ainda sobre um tema teológico que não era assunto de mulher.